Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 9. Dando continuidade à exposição do livro de Salmos, chegamos hoje ao Salmo de número 9. Antes de fazer a leitura e a exposição do Salmo, eu queria dar uma consideração e uma curiosidade talvez para você também, no Salmo de número 9 e o Salmo número 10. Em algumas Bíblias, por exemplo, se você já foi católico, ou se você tem uma Bíblia católica em casa, você vai perceber que o Salmo número 9 e 10 é um salmo só. É por isso que a numeração não bate. Na Bíblia Católica, o nosso Salmo 23, na Bíblia Católica é o 24, por exemplo. Porque alguns salmos não batem, porque em alguns deles, na hora da tradução do texto hebraico para o texto grego, que é a tradução antiga, que na época de Jesus já existia, chamada Septuaginta, o Salmo número 9 e 10 foi unido num salmo só. Por que isso? O Salmo número 9 e o 10, ele é um acróstico. O que é o acróstico? Dona Jair que gosta de acróstico, né? É quando tem uma letra do alfabeto e um parágrafo, todas as linhas começam com a mesma letra do alfabeto. Isso, além de embelezar a poesia, ajuda na memorização, por exemplo. E o Salmo 9, se você pegar a Bíblia hebraica, você vai conseguir ver lá do lado as letrinhas lá, do alfabeto, apesar de não ser o alfabeto completo. E ele dá continuidade no Salmo 10, apesar também de não ser completo. Um outro detalhe é que o Salmo 9, ele tem uma descrição em cima, ao mestre do canto, segunda melodia, etc. Você chega no 10, não tem, mas tem no 11, tem no 12. Então, já uma tradução muito antiga para o grego, os tradutores entenderam que provavelmente fosse um texto só e foi dividido em duas partes. Então, por isso que quando traduziram, transformaram num texto só. Bem, estou dando essa explicação, porque se você tiver com a Bíblia Católica, você vai achar estranho. Se você for católico e tem costume de ler a Bíblia Católica, você vai achar estranho. Por isso que estou dando essas considerações aqui, antes de expor o texto. Mas eu vou lidar com o Salmo do jeito que está aqui. O 9, o 10 e o 10. Por quê? Primeiro porque está assim na Bíblia hebraica. Só mudou na tradução. Então eu vou seguir o texto original, que é o texto hebraico. Segundo, porque o assunto do 9 e o assunto do 10, eu não acho que seja a mesma coisa. São assuntos diferentes. Eles podem até ter sido originalmente um texto só, mas quem organizou o saltério colocou separado, e ele teve um motivo para isso. Então, só explicando isso, tá bom? Entenderam? Agora vamos caminhar e vamos fazer a exposição. Quis fazer isso antes para não virar confusão na cabeça de você durante a exposição, que isso é só um detalhe técnico, mas uma curiosidade que talvez ajude. Hoje a exposição vai ser só até o versículo 12. Esse salmo é muito grande, tá? Eu já tenho fama de pregar muito, imagina se eu fosse até o 20, tá? Então nós vamos hoje só até o 12. Semana que vem nós daremos continuidade. Tá bom? Vamos ler de forma responsiva o texto. Ao mestre de canto, segunda melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Repreendes as nações, destrói o ímpio, e para todos sempre lhes apagas o nome. Mas o Senhor permanece no seu trono
eternamente, trono que erigiu para julgar. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de te servir. Obrigado porque já podemos cantar louvores ao Senhor, refletir sobre a sua grandeza, sobre a sua bondade, refletir sobre a necessidade, ó Deus, de estar corrigindo diariamente a nossa vida. Agora o Senhor nos dá a graça de ouvir a exposição da sua palavra com mais clareza e profundidade. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito ilumine a nossa mente, nos dê entendimento para compreender a tua palavra e nos dê disposição para obedecer o que o Senhor exige de nós. Fala conosco, ó Deus, não permita que saímos daqui sem ouvi-lo. Fala conosco, ó Deus, de tal maneira que o Senhor há de ser honrado e glorificado pela exposição da sua palavra. Tem misericórdia da minha vida, me dê a graça de expor a tua palavra com clareza, com simplicidade e, sobretudo, ó Deus, no poder do teu Espírito, para em tudo, o Senhor ser exaltado. Nós rogamos o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a adoração, além de trazer glórias a Deus, ela também é um exercício de fé. E considerando que a verdadeira adoração compreende meditar sobre Deus e suas obras, essa meditação, enquanto oramos, ela prepara o nosso coração para aquele momento que talvez na oração nós precisamos clamar a Deus por socorro, por cura, por livramento, por alguma coisa que está afligindo a nossa alma. Meditar sobre o caráter de Deus, meditar sobre a fidelidade de Deus, a aliança que Ele fez com o seu povo, meditar sobre as maravilhas de Deus, sobre a sua justiça, sobre a sua fúria contra os inimigos, meditar sobre o reinado justo e soberano de Deus sobre o mundo, meditar sobre o cuidado protetor de Deus sobre o seu povo, vai nos conduzir a um louvor sincero, que vem do fundo do nosso coração. Davi, enquanto rei, ele enfrentou muitos adversários, mas também teve muitas vitórias. Na verdade, Davi é famoso por suas vitórias e por suas conquistas, mas as lutas não foram fáceis. Davi passou muitas dificuldades. Nesse salmo de número 9, o salmista também está passando uma dificuldade enquanto ele ora. No versículo 13, que começaremos a exposição na semana que vem, ele diz: compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Observe que as palavras nesse texto, nesse versículo, mostram que o salmista estava numa situação difícil, complicada, angustiante, e ele precisava do agir de Deus na sua vida. Agora, o que me chamou muita atenção nesse salmo é que, apesar da dificuldade clara em que Davi se encontrava, conforme a descrição do versículo 3, ele começa a sua oração com louvor e adoração. Isso, para mim, de fato, transformador. Porque muitas vezes, quando o nosso coração está amargurado, angustiado, e quando estamos com medo, quando estamos aflitos, e nós vamos orar, nós já vamos direto pedir socorro. Nós já nos ajoelhamos e já clamamos a Deus por libertação, mas Davi não. Ele, antes de clamar a Deus por socorro, ele exercita o seu próprio coração e a sua fé, adorando, exaltando e glorificando a Deus.
porque assim, quando ele tiver que clamar a Deus, a sua fé já está fortalecida. Quando ele tiver que pedir por socorro, o seu coração já está preparado, já está entusiasmado por refletir sobre Deus, sobre as maravilhas de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre quem é Deus. E é isso que Davi faz nesse texto. Nós não sabemos ao certo, meus irmãos, como na maioria dos salmos não é possível saber, que lutas de fato Davi estava enfrentando, quais eram os problemas que ele estava enfrentando. Mas esse texto tem muito a dizer para nós, como nos portar no meio das grandes lutas da vida. E Davi, meus irmãos, ao ler o Salmo, você percebe que Davi era um guerreiro, mas não um guerreiro que usava bem as armas, apesar de também, mas Davi era um grande guerreiro na oração. Davi, ele enfrentou muitas guerras, literalmente, usando espada, lança, escudo, etc. Mas, antes, a sua vitória foi conquistada no seu quarto de oração. E ali é que ele, de fato, conquistou as grandes vitórias na sua batalha. E Davi é, de fato, um grande guerreiro na oração. E esse salmo, e muitos outros do saltério, nos ensina de uma forma maravilhosa como devemos nos achegar diante de Deus naqueles dias difíceis que o nosso coração está apertado, que nos sentimos com medo, que nos sentimos numa situação estreita, difícil de sair dela. Davi nos ensina a começar a nossa oração orando, mas adorando a Deus. E o Salmo 9 serve para nós como um parâmetro quando nós formos orar. Essa descrição aqui, ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, é difícil saber o que Davi quis dizer com isso. Essa expressão, a morte para o filho, os comentaristas não têm certeza do que isso significa. Talvez fosse uma melodia meio que fúnebre, talvez fosse algo assim. Porque talvez a melodia por trás da letra desse canto era uma melodia para cantar com reflexão, com ponderação, talvez fosse alguma coisa assim. Mas isso também não é tão importante para a nossa reflexão. Agora, as evidências do próprio Salmo, internas do próprio Salmo, nos mostra que Davi estava envolvido em algum conflito, como eu falei. Agora, não sabemos que conflito era esse, talvez um conflito internacional. Por que eu digo isso? Porque por várias vezes, se eu não me engano, 7 vezes, você vai ver a palavra povos e nação, que aparece em todo o Salmo, está no versículo 5, 8, 11, 15, 17, 19, versículo 20, em todos esses versículos a palavra povos e nação vai aparecer nesse Salmo. Talvez Davi está em meio a um conflito internacional. Ele era um guerreiro, ele era rei, e não era incomum a nação de Israel estar envolvida nesse tipo de luta. E se for esse caso, Davi estava numa situação difícil, uma situação perigosa. Mas para nós aqui o mais importante é como Davi lida com isso ao orar, ao buscar a Deus. E observe, eu dividi a mensagem em 2 partes, porque a primeira parte, que vai até o versículo 12, nós vemos Davi orando, louvando, meditando sobre Deus. A segunda parte, que vamos estudar na semana que vem, que vai do 13 ao 20, é quando Davi, ele de fato pede por libertação e para que Deus dê uma lição nos seus inimigos. Mas antes de pedir, e eu quero que você saia daqui hoje com isso claro na sua mente, antes de pedir, ele gasta tempo adorando e louvando a Deus. E observe que o Salmo tem 20 versículos, e desses 20, 13 versículos se concentram no louvor e adoração a Deus. Só aí já tem uma grande lição para nós. Como que a adoração e o louvor é importante na vida do cristão, e como a adoração e o louvor é importante nas nossas lutas espirituais, se nós queremos encontrar vitórias da parte do nosso Deus.
Versículo 1 e 2, nós temos aqui uma declaração de louvor. Ele diz: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. O que nos chama a atenção nesse salmo é que Davi está adorando a Deus, como eu disse, num contexto difícil, mas ele está adorando a Deus e fazendo isso com toda a sinceridade do seu coração. E nesse contexto de conflito, talvez um conflito internacional, Davi se propõe então a louvar a Deus. E tem 3 questões sobre a adoração, lições práticas sobre a adoração que Davi nos ensina aqui. Ele vai falar sobre o que fazer, sobre como fazer e por que fazer, tá? Então, primeiro, o que fazer? Observe o que ele diz no Salmo, é um salmo bastante instrutivo. Louvar-te-ei, Senhor, e ele vai dizer no versículo 2, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Então, Davi está dizendo o que ele ia fazer. Ele ia louvar a Deus e se alegrar em Deus, louvar a Deus de todo o coração e se alegrar em Deus. Pode parecer uma declaração simples, mas não é. Não é fácil louvar a Deus de todo o coração. Vou te dar só um exemplo. Pensa aqui no culto. Quantas vezes aqui no culto, na hora do louvor, por exemplo, pensando no louvor cantado, a sua mente não fugiu? Você não pensou nos problemas que você está enfrentando, nas lutas, nas coisas que você tem que enfrentar na segunda-feira? Ou você começou na hora da adoração, olhando para trás, olhando para o céu, olhando para quem está chegando, para quem está saindo, só para você ver como que se concentrar, estar em sintonia, com o coração todo voltado para Deus, na hora do louvor, da adoração, não é uma coisa fácil. Por isso Jesus nos ensina, quando orar, entra no seu quarto e fecha a porta, para que você possa estar realmente concentrado e voltado para ali. Mas não só isso, adoração, louvar a Deus de todo o coração é difícil, porque nós muitas vezes somos muito humanistas. Você observe a letra, se você observar a letra de música, nós temos poucas músicas que de fato adoram a Deus. Nós temos muita música que é declarando vitória, música de libertação. Nós temos dificuldade, parece que, de louvar de fato a Deus. A palavra louvar quer dizer elogiar. Nós louvamos a Deus quando nós literalmente elogiamos a Deus, quando nós reconhecemos a sua bondade, o seu amor, a beleza da sua criação. Isso é louvar, exaltar, engrandecer, e fazer isso de todo o coração não é natural em nós, e isso é um exercício, e nós precisamos concentrar, voltar a nossa atenção, o nosso coração todo para Deus, e de fato nos voltar totalmente para Ele. E o salmista diz: louvar a Deus de todo o coração. E no versículo 2 ele fala: alegrar-me-ei e me exultarei em ti. Louvar a Deus de todo o coração e se alegrar em Deus, porque observe, exultarei em ti, essa alegria está em Deus. Essas coisas se complementam. Toda vez que você de fato louvar a Deus com todo o seu coração, você vai se deleitar em Deus. E quando você se deleita em Deus, você então consegue louvar a Deus de todo o coração. Observe como essas coisas se complementam. E por isso que eu tenho que ser muito zeloso na adoração, e tenho que estar muito atento a isso, se eu estou adorando a Deus realmente de todo o coração, porque só assim eu vou encontrar prazer, deleite e satisfação em Deus. Se eu não encontro prazer em Deus, se eu não encontro alegria em Deus, é porque eu não estou conseguindo adorar a Deus de todo o meu coração. E se eu não consigo adorar a Deus de todo o meu coração, eu não encontro prazer, não encontro deleite nele. E isso é necessário. E observe como que a adoração é coisa séria. Eu falei isso no domingo passado. Nós fomos salvos para adorar. É para isso que Deus nos salvou. A adoração é a centralidade na vida cristã de alguém que foi salvo. Foi para isso que Deus te salvou, para você adorá-lo, para você louvá-lo, para você bendizê-lo, para você glorificá-lo. E o salmista diz também como
podemos fazer isso. Então, observe que ele diz também aqui, nesse texto, contarei todas as tuas maravilhas. E depois no versículo 2, a última frase, e eu também cantarei louvores a ti. Então, como é que ele vai louvar a Deus? Observe que o louvor ele é algo mais amplo. Quando nós pensamos em louvar, nós pensamos só em cantar, né? Via de regra, nós pensamos em cantar. Está errado? Não, está certo. Mas é mais amplo. Observe que ele vai dizer: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Aí vai dizer como eu fará isso. Contarei todas as tuas maravilhas. Então nós louvamos a Deus anunciando, contando, falando das maravilhas de Deus. Nós fazemos isso de várias formas. Você faz isso quando você prega, quando você ensina. Você faz isso quando você senta com as pessoas e começa a conversar sobre as coisas de Deus, sobre as grandezas de Deus, sobre a obra de Deus. Você faz isso quando você senta com alguém e começa a aconselhá-la à luz da palavra, porque em todo esse exercício, discipulado, aconselhamento, pregação, ensino, conversa sobre a Bíblia, você está proclamando, anunciando as maravilhas de Deus, seja através da salvação, seja através de outro aspecto das Escrituras, mas você adora a Deus quando você proclama a grandeza de Deus. Um bom exercício. Eu comentei isso há um tempo atrás, que no passado, somente na Holanda, por exemplo, eu peguei isso da experiência de um escritor contando como era quando ele era criança. Quando acabava o culto, eles se reuniam e eles ficavam conversando sobre o sermão, por exemplo, sobre o estudo bíblico, e assim eles estavam contando um para o outro, anunciando, refletindo sobre a obra de Deus, sobre a grandeza de Deus. Então a adoração, ela envolve falar das coisas de Deus, seja cantando, ou seja anunciando, pregando, ensinando. Falar, anunciar. Deus quer ser comentado, Deus quer ser falado, Deus quer ser o conteúdo da sua conversa. Deus quer que você fale dele, que você anuncie ele, que você converse sobre ele, que você medite sobre ele, que ele seja o centro dos seus lábios, seja cantando, seja falando. Isso aqui é muito importante, porque às vezes nós usamos os nossos lábios para falar piada indecente, isso é pecado. Usamos nosso lábio para fofocar, isso é pecado. Usamos nosso lábio para falar mal das pessoas. Nós devemos usar o nosso lábio para bendizer o Senhor. E Deus quer ser adorado com os nossos lábios. Ele diz: contarei e cantarei louvores. Cantar louvores cânticos, hinos que exaltam, que glorificam e que engrandecem o nome do Senhor. E por que ele faria isso? Tudo isso está aqui nesses 2 versículos. O salmista diz 2 coisas que motivam ele a adorar o Senhor. Ele diz: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, e contarei todas as tuas maravilhas. Então, qual é o conteúdo? O que motiva o salmista a exaltar? É as maravilhas de Deus. E o segundo motivo: alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. O segundo motivo que impulsiona o salmista à adoração é justamente o nome de Deus. A maravilha de Deus é o que Deus faz. Esse termo é usado na Bíblia, somente nos Salmos, geralmente para se referir às maravilhas de Deus, lá no livro de Êxodo, quando Deus abriu o Mar Vermelho, quando Deus julgou o Egito com as 10 pragas, com aqueles milagres maravilhosos que Deus fez no deserto. Então esse termo se refere àquelas obras gloriosas que Deus fez. Mas as maravilhas de Deus, elas estão nas páginas das Escrituras. Quando você lê a Bíblia, você contempla os grandes atos de Deus da redenção, e a maior maravilha que Deus fez por nós foi mandar Jesus para nos salvar, para nos libertar. A obra de Cristo na cruz é muito mais maravilhosa do que a obra do que Deus fez na travessia do Mar Vermelho. Mas o ponto é que, ao refletir sobre os atos de Deus na história, libertando, curando, agindo com providência, agindo com libertação,
isso trouxe para o salmista um desejo de louvar e adorar. Observe que a adoração, eu tenho falado isso aqui na igreja, não existe adoração sem reflexão, não existe. Não pense que você vai adorar a Deus sem reflexão. Qualquer culto que não leve em conta meditar, refletir, pensar, ponderar, ele não é culto, é bagunça, é bobagem, é perda de tempo. Não existe nas escrituras adoração sem reflexão. É por isso que querer um culto altamente emotivo, sem levar em conta a reflexão, isso não glorifica a Deus, porque Deus não é glorificado se eu não meditar sobre Ele, sobre a sua palavra, sobre as suas maravilhas. Deus não é glorificado se a minha mente não trouxer a reflexão quem Deus é, e o que Ele fez, tem feito, e aquilo que Ele fará. E por isso que Ele diz que eu vou me alegrar e exultar em Ti, e ao Teu nome eu vou cantar louvores, porque o nome de Deus, nas escrituras, quando cita o nome de Deus, se refere ao caráter de Deus. Por exemplo, quando Moisés pergunta, quem és tu? Eu sou. E ali já é o que significa depois o próprio nome de Deus. É o Deus que se relaciona com o seu povo por meio de aliança. É um Deus que tem compromisso com o seu povo. É um Deus que é fiel. Meditar sobre o nome de Deus, e no contexto do Salmo 9 mais ainda, é sobre o Deus que é fiel. O ponto aqui é o caráter de Deus. É quem é Deus. Então o salmista, ele está radiante ao refletir sobre as maravilhas de Deus e sobre o caráter de Deus. É isso que gera louvor, é isso que gera adoração. Então você acha que louvor é uma musiquinha lenta que te faz arrepiar e chorar? Sai disso, pelo amor de Deus, cresce. Adoração e louvor é sempre fruto da reflexão. Eu compreendo, eu me maravilho com aquilo que eu vejo, percebo e experimento, e isso desemboca em louvor, em adoração, em entusiasmo, em vida, e tudo isso estava no coração do salmista. Ele está entusiasmado, ele está radiante com esse Deus. E no Novo Testamento, quando fala de Jesus, por exemplo, Jesus também é objeto da nossa adoração, além de ser a segunda pessoa da Trindade. Lembra qual é o nome, o que significa Jesus? Salvador. O nome de Jesus mostra a sua missão, mostra quem Ele é aquele que veio nos salvar. Então o nome de Jesus também é aquele nome que deve nos estimular à adoração, e por isso que na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala que depois da ressurreição, o propósito de Deus é esse: Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não tem nome maior que deve ser adorado, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Um dia os anjos e todos os povos daqui na terra, até mesmo aqueles que não servem a Deus, vão se dobrar e vão se ajoelhar diante do nome de Jesus. Então o nome de Jesus vai ser engrandecido. E por que o nome? Porque o nome representa quem Ele é, representa a sua pessoa e a sua missão. E quando o salmista diz então que ele está radiante, alegre, é porque ele está meditando sobre quem é Deus. No contexto do Salmo 9, o Deus que é fiel, o Deus que cuida do seu povo, o Deus que não desampara o seu povo, o Deus que luta pelo seu povo, o Deus que é fiel à sua aliança e o Deus que faz maravilhas. E meus irmãos, agora, a partir do versículo 3 até o versículo 10, o salmista dará alguns detalhes a respeito das maravilhas de Deus e do caráter de Deus. Observe que no versículo 1 e 2, ele fala que ele adora a Deus por causa das suas maravilhas e por causa do seu nome glorioso, o nome altíssimo. E agora ele nos leva a pensar sobre como Deus mostra as suas maravilhas e revela o seu caráter na história, a partir do versículo 3. E há duas divisões, do versículo 3 a 6, ele vai mostrar esse Deus que julga com justiça o mundo e cuida do seu povo. Versículo 3: pois ao retrocederem,
os meus inimigos tropeçam e somem-se da sua presença. No versículo 3, o salmista declara que diante da presença de Deus, os inimigos do salmista saem correndo. E se você imaginar, e a ideia de poesia é realmente produzir na nossa mente uma imagem, é até um pouco cômico. Você já viu esse filme de comédia, que vem os inimigos, aí de repente vem alguém muito grande e forte, e ele sai correndo, tropeçando e caindo? É essa imagem que o salmista quer mostrar. É alguém que sai humilhado, apavorado, diante de alguém muito maior e poderoso. Ele está dizendo o seguinte: ó, os inimigos que estão atrás de mim, que querem me matar, de acordo com a descrição dele do versículo 13, diante da presença do Senhor, eles vão sair correndo, vão sair tropeçando, diante da presença do Senhor. O salmista está dizendo que ele confia, que aqueles inimigos não vão ter poder. Mas por que ele diz isso? Da onde o salmista tirou isso? Da Bíblia. O salmista está descrevendo aquilo que fala em vários lugares do Antigo Testamento. Eu tive que pensar que texto eu ia citar para ilustrar, porque tem vários textos no Antigo Testamento mostrando Deus derrotando de forma poderosa os inimigos de Israel. E tem um texto que me chama muita atenção, e eu acho que ele cabe bem com a declaração de Davi no versículo 1 e 2. Esse texto está lá em 2 Crônicas. Se quiser abrir, abra, ou então só ouça. 2 Crônicas capítulo 20, para muitos dos irmãos aqui, é um texto conhecido. Esse texto fala da vitória do rei Josafá contra os moabitas, os medianitas e os meunitas. São 3 povos que se uniram para derrotar Judá. E de acordo com 2 Crônicas 20, eles estavam numa posição geográfica estratégia, e seria fácil derrotar Israel. E Josafá ficou com medo. Mas o que Josafá fez ao estar com medo? Ele ficou chorando no canto? Não, ele foi fazer o que todos nós devemos fazer quando nós nos sentimos amedrontados: orou. Diz o texto que ele colocou toda a nação de Israel para orar e jejuar. E eles fizeram isso. E resumindo a história, Deus então usa o profeta e dá a estratégia: como que vocês vão vencer esses inimigos? E a estratégia é maravilhosa. Aquele texto é maravilhoso. Depois você vai meditar nele com calma em casa. E Deus diz para o povo o seguinte, isso está mais adiante, a partir, deixa eu ver se eu anotei aqui, a partir do versículo 21. Diz o texto, eu vou ler aqui, a partir do versículo 21, Deus disse o seguinte: ordenou os cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, e de Moabe, e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Não tem como você ler esse texto e não se emocionar, porque Deus, a estratégia de Deus não era espada, não era lança. Deus fez isso algumas vezes, fez com Josué, mas aqui não. Deus quis dar uma lição para o povo. Vocês estão com medo? Só tem uma estratégia: põe os levitas na frente, manda eles ir tocando e cantando, e o conteúdo da música era: renderemos graças ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Essa música exalta Deus, porque é misericordioso, e ao mesmo tempo humilha o povo, porque a misericórdia ela só é demonstrada a quem não merece nada.
mas porque a glória tem que ser de Deus. E eles iam cantando e louvando a Deus. Eu imagino que no meio da multidão, alguns iam pensando, será que isso vai resolver? E eles iam cantando e louvando. E quando chegaram do monte e olharam de longe, talvez alguns olharam meio assim, e cadê a multidão? Os moabitas, medianitas, cadê todo mundo? Eles tinham se autodestruído, porque o Deus soberano julgou eles. E o que é que Deus pediu daquele povo? Somente adoração. E o que Davi está pensando aqui, enquanto ele ora, e está dizendo para Deus que os inimigos saem correndo, ele está pensando nas várias e várias vezes em que Deus fez isso na história, e isso alimentava a adoração do salmista, e preparava o seu coração para clamar a Deus, diante daquilo que ele tanto precisava. Está entendendo como que é importante a adoração, como que ela alimenta o nosso coração, como ela alimenta a nossa fé, como isso é importante, meus irmãos. E observe como é diferente o tratamento que Deus dá ao seu povo e àqueles que não são povo seu. Para os ímpios Deus traz castigo, mas para o seu povo Deus traz libertação. Mas observe, o salmista confia que Deus luta por ele, porque Deus é um Deus bondoso, um Deus que é fiel à aliança que ele fez com o seu povo. O salmista precisa também da proteção e libertação de Deus, e ele vai clamar por isso, mas antes ele faz questão de pensar e meditar sobre os atos de Deus na história. Você já tem uma grande lição para a sua vida aqui. Talvez você está aqui hoje na igreja, está com o coração apertado, talvez você está até pensando que amanhã vai ser um dia muito difícil, essa semana talvez vai ser difícil, e você talvez está pensando, como que eu vou fazer? Como que eu vou enfrentar essa luta, esse problema? Talvez você tenha orado a Deus por algum problema. Eu quero desafiar você a começar a gastar mais tempo adorando a Deus, e quando você começar a adorar a Deus e meditar sobre Deus, a sua fé vai dar um salto, porque você, na adoração, você vê o quão grande é o nosso Deus. No versículo 5 e 6, o salmista está meditando sobre o que Deus fez no passado. Observe que ele, versículo 4 primeiro, o salmista diz o seguinte: porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julga retamente. Deus é descrito aqui como um juiz justo. A ideia do salmista é o seguinte: por que o Senhor faz isso? Ele vai dizer, porque o Senhor sustenta o meu direito. Isso é algo que você também tem que parar e pensar um pouco. Nós falamos muito sobre isso no capítulo 7. Uma coisa que todo crente precisa ter: consciência tranquila. E a consciência tranquila, você consegue uma consciência tranquila de duas formas. Primeiro, não errando. E segundo, confiando no perdão de Deus. Porque tem pessoas que erraram, já pediram perdão, mas elas não conseguem ter paz. Por quê? Porque elas não confiam na misericórdia de Deus, não confiam que Deus perdoa pecados, e o diabo as acusa, e ao invés de elas confiarem em Deus, elas parecem que preferem ouvir Satanás. Então presta bem atenção nisso. Se você errou, o que diz a Bíblia? Filhinho, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecar, tens um advogado. Esse advogado é quem? Jesus Cristo, o justo, o perfeito, porque ele é perfeito e eu e você não somos. E o texto lá de João também, antes um pouquinho, no versículo 9, diz: se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar o pecado e vos purificar de toda injustiça. Deus é fiel a quem? Fiel a Jesus, que pagou por todos os nossos pecados, inclusive pelos pecados de Davi. Então Deus é fiel, Ele vai perdoar aqueles que se aproximam dEle com o coração quebrantado e arrependido. Por isso que todo culto, na nossa liturgia, nós temos um momento de confissão de pecado. É que se você ainda não resolveu alguma coisa com Deus,
talvez durante o culto, depois de adorar, e você talvez se sinta quebrantado, e você tenha a oportunidade de resolver isso diante de Deus, porque é importante você ter a sua consciência tranquila diante de Deus. A consciência, ela serve como um termômetro, para nos ajudar a analisar o nosso próprio coração diante de Deus. Então, Davi tinha consciência tranquila, Davi sabia que a luta que ele estava enfrentando não era por causa de pecado, então, ele pôde dizer que os inimigos que viessem contra ele, iam sair mesmo, tropeçando, iam perder a batalha, porque Deus sustenta o direito dele, ou seja, Deus ia cuidar dele, porque quando nós estamos com a nossa consciência pesando, porque tem pecado não tratado, não confessado, não arrependido, muitas vezes Deus vai nos deixar sofrer nas batalhas, para que haja arrependimento, haja confissão e haja mudança. Mas se nós estamos com a nossa consciência tranquila, nós podemos ter certeza que no momento certo, Deus vai entrar com providência e vai cuidar, porque Deus é justo. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que Deus, ele tem um trono, e ele julga retamente, ele está atento, e ele vai cuidar de nós. Então, irmãos, é importante nós estar sempre avaliando o nosso coração, e a adoração, ela nos ajuda. Eu tenho defendido que a adoração, ela me prepara para a confissão. Por quê? Porque a adoração, ela me faz pensar sobre Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a grandeza de Deus, e quanto mais eu medito sobre a grandeza de Deus, eu vou me diminuindo, e eu vou ficando constrangido diante desse Deus santo, justo e glorioso, diante dos meus pecados, e então eu sou conduzido a confessar, porque confissão de pecado não é algo natural em nós. O que nos leva a confessar pecados é justamente o constrangimento diante da grandeza de Deus. Por isso que não é incomum as pessoas virem ao culto, saindo daqui pesarosas, às vezes meio triste, sentindo o peso do pecado, porque elas viram a grandeza de Deus, talvez durante a exposição da palavra, durante um cântico que foi cantado, e ela então se sentiu constrangida por causa do seu pecado. Então a adoração, ela não só me prepara para clamar a Deus em meio às lutas, mas a adoração também, ela me faz perceber o quanto Deus é santo e eu sou pecaminoso, e isso me constrange a confessar o meu pecado. Você observa então como que a adoração, ela é importante. Ela prepara o seu coração para as lutas, e ela prepara o seu coração para confissão e arrependimento. Você já orou pedindo a Deus que Deus quebrante o seu coração? Você já orou pedindo a Deus que Ele produza arrependimento no seu coração? Se não orou, faça. Mas sabe como é que Ele vai fazer isso? Através da adoração, porque a adoração exalta quem tem que ser exaltado e humilha quem tem que ser humilhado, no caso nós. E é nessa exaltação de Deus é que eu me quebranto, e com sinceridade e humildade eu confesso os meus pecados a Deus. Faça esse exercício essa semana, meu querido. Versículos 5 e 6, o salmista então está meditando sobre as obras de Deus no passado. Ele diz: repreende as nações, destrói os ímpios, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. É bem provável que o salmista está meditando sobre as várias vezes no passado que Deus acabou com os seus inimigos. Quer ver um exemplo? O livro de Josué. Leia o livro de Josué, que você vai ver por várias e várias vezes Deus derrotando, eliminando os seus inimigos. No livro de Josué, a história mais famosa que nós aprendemos desde criança é a destruição de Jericó. E não é por menos, Jericó era a maior nação que existia naquela época depois do Egito, e o Egito já tinha sido envergonhado com as 10 pragas. Jericó era uma potência,
e Deus destruiu, eliminou, acabou, e a declaração de Deus é: não sobre nada, não pegue nada, acaba com tudo. E as outras cidades todas, eles só perderam a batalha na cidadezinha pequena, porque eles estavam em pecado, mas depois houve arrependimento, houve acerto de contas, e voltaram de novo e eliminaram. E o que o salmista está meditando aqui, é como Deus agiu de forma poderosa e eliminou todos os seus inimigos. Aí você pensa, como que isso me ajuda aqui no século 21? Isso mostra o seguinte, que Deus, Ele vai acertar as contas com todos os inimigos da sua igreja. Meus irmãos, conversando com a Rose, essa semana, eu estava falando de um site que ela segue, contando da igreja perseguida aí pelo mundo. Ela estava triste de pensar sobre esses irmãos. Esse povo todo vai acertar as contas com Deus. Qualquer governante que aprova leis, que cria leis, que são contra Deus, sua palavra, sua igreja, todos os inimigos de Deus espalhados pela terra, um dia vão ser literalmente destruídos, a não ser que se arrependam e se voltem para o Senhor. Porque até aquele dia, o do último suspiro, ainda há esperança. Lembra do ladrão na cruz? Aprontou, e o danado teve a sorte de morrer do lado de Jesus. E se arrependeu. Mas o outro não. As vitórias de Israel, através de Deus, aos inimigos ao redor, é só uma ilustração do que Deus fará quando Ele vier acertar as contas, porque a Bíblia diz que terá o dia da ira do Cordeiro. Só que essas histórias também mostram que o nosso Deus luta por nós. Deus lutou por Israel, sob a liderança de Josué, e Deus luta através do seu povo. E quando eu medito e eu começo a pensar sobre isso, eu começo a ver o quanto Deus luta por mim e luta por nós. A maior luta que Deus travou por nós, sabe onde aconteceu? Não foi em Jericó. A maior luta que Deus travou por nós foi na cruz. Lá na cruz foi a maior luta, quando Ele derrotou o nosso maior inimigo, porque o nosso maior inimigo não é governo, não são juízes, não são povos pagãos. O nosso maior inimigo é o Satanás, que está por trás desses governos e de todos esses povos pagãos. Lá na cruz, o maior inimigo foi derrotado. Diz o texto de Colossenses que Ele expôs eles ao desprezo. Isso quer dizer que a vitória para a igreja, para o povo de Deus, já está mais do que garantida, porque Cristo já conquistou ela para nós. No versículo 7 e 8, o salmista medita sobre a transitoriedade dos inimigos e a eternidade de Deus. Observe, mas, ou seja, os inimigos são destruídos, nem a sua memória, não vão ser nem lembrados, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O que o salmista está dizendo é que os inimigos serão destruídos, não vai sobrar nada, mas ninguém pode abalar o trono de Deus. O que é curioso é que os inimigos da igreja sempre tentam destruir a igreja de todo jeito, perseguindo, matando, confiscando bens, tentam de todas as formas sufocar a igreja, mas nesses lugares é onde a igreja mais cresce, é onde a igreja é mais viva. Eu estava contando para alguém essa semana que no Egito tem uma igreja presbiteriana no Egito. Na verdade, a igreja presbiteriana é a única igreja que pode funcionar, a única igreja evangélica que pode funcionar no Egito é a igreja presbiteriana. Acho que eu já contei a história aqui, que a história é bem engraçada.
né? Deus sempre usa a filha de Faraó, né? Deus usou a filha de Faraó para cuidar de Moisés. Deus usou o último faraó do Egito, ele gostava de tomar umas. E tomava demais. E na religião islâmica você não pode beber nada. Então ele tomava como? Escondido. E a filha dele tinha se convertido. Um missionário presbiteriano dos Estados Unidos, trabalhando na região, não sei, de alguma forma conseguiu falar com ela, evangelizou, ela se converteu. E ela estava lá, o pai dela tinha tomado uma, eu sou pai, agora eu sou crente e tal, só podia liberar aí para mim construir a minha igreja aqui. Aí ele tinha tomado umas e outras, beleza, está liberado. Aí assinou um documento e não só liberou, como deu autorização para construir a igreja. Aí passou uns dias, ele estava já são, né? De vez em quando ele ficava são, estou brincando, não sei como é que é não. Aí ele, um dia, está lá andando no palácio dele, você já viu na televisão, que de vez em quando tem umas guerras ali naquela praça, lá no Egito? O palácio do último faraó ficava bem ali. Eu não sei se hoje é o lugar que fica o presidente. Aí ele, andando lá, ele viu uma construção, perguntou, mas quem é que, essa construção aí, que nem eu estou sabendo essa construção aí? Aí ele chegou, isso aí o senhor permitiu, a igreja da sua filha. Aí ele viu uma situação complicada, porque se ele manda parar a construção, o pessoal ia querer saber por quê, e por que ele deixou e agora não deixou mais. É dizer, ele deixou porque estava bêbado, aí ia complicar, ele podia ter até uma revolta na nação. Ele deixou. Aí, para poder não ficar muito feio, ele mandou construir prédios do governo ao redor. Ela ficou no meio dos prédios do governo, para ficar escondida. Mas onde eu quero chegar com essa conversa? Deus usou um bêbado cachaceiro para construir a sua igreja num país que odeia o Senhor Jesus Cristo. E essa igreja hoje tem 7.000 membros. Deus permanece no trono. Ninguém abala o trono de Deus. Ninguém abala. Os únicos culpados da igreja não avançar é a própria igreja. Não é o diabo, não é o mundo, é a própria igreja. É quando a igreja fracassa. Mas não tem diabo, não tem mundo, não tem ninguém que pode impedir, porque o nosso Deus reina soberanamente, nada abala o seu governo, nada. O salmista agora vai meditar no outro aspecto de Deus. Ele meditou no Deus que julga, que controla, que é soberano, que é imutável, que é perene. E esse Deus é aquele também que cuida, abraça o seu povo. Versículo 9, versículo 10, acompanhe na sua Bíblia. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Observe, meus irmãos, depois de meditar sobre esse agir de Deus, agora o salmista muda a sua meditação. Ele diz, o Senhor também, além de ser tudo o que ele já disse, o Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Para os inimigos, Deus vai julgar, para o seu povo, Deus vai cuidar. Por que ele fala nas horas da tribulação? Porque nesse mundo tereis aflição. Jesus disse isso. Esse mundo, meus irmãos, é um mundo amaldiçoado pelo pecado, um mundo conduzido por Satanás, um mundo difícil de se viver nele. Então nós vamos ter lutas aqui, lutas porque as pessoas se levantam contra nós, lutas porque nós temos uma natureza difícil, ficamos doentes também, lutas e lutas. Mas o que o texto está dizendo é que nos momentos mais difíceis, o nosso Deus está do nosso lado. O salmista, como nós lemos no versículo 13, ele estava passando um momento difícil. Se você olhar novamente o versículo 13, observe como que estava
difícil para o salmista. Ele diz: compadece de mim, Senhor, vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. O que dá a entender aqui? É que a situação dele era tão crítica que ele poderia morrer. Mas o que ele está pensando agora? Meditando. O que está vindo à sua memória? Porque se você lembrar, por várias vezes, essa expressão que no Senhor eu me refugio, o Senhor me guarda, o Senhor me protege, está repleto nos Salmos. Porque isso é verdade. Só que quando eu estou passando por problemas, e às vezes eu me esqueço. Por isso, irmãos, que é importante aconselhamento, é importante uma visita, é importante nas horas de crise, de dificuldade, você não sumir da igreja, você vir mesmo para a igreja para que você possa ser relembrado dessas verdades. O salmista faz isso na sua oração. Provavelmente o salmista começou a ler a Bíblia que ele tinha, os 5 primeiros livros da Bíblia, começou a meditar, e o seu coração começou a pensar sobre esse Deus que cuida de nós, que nos protege, que não nos deixa só, e isso enche o coração dele de força para enfrentar as lutas que ele estava enfrentando, ou passando naquele momento. Agora, o salmista também nos fala como eu experimento isso, porque talvez você está ouvindo e diz: pastor, mas às vezes eu passo por essas lutas, mas eu não consigo sentir esse refúgio, essa proteção, esse cuidado de Deus. E sabe por que às vezes nós não percebemos essa realidade? Olha o que diz aqui o texto, versículo 10: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Lembra que lá no versículo 2, ele fala que vai cantar louvores ao nome do Altíssimo. Ou seja, e lembra que eu disse que o nome de Deus aqui se refere ao caráter de Deus, e nesse caso aqui ao Deus que é fiel à sua aliança. Então o que o salmista está dizendo é o seguinte: quem é que consegue experimentar e descansar debaixo das asas de Deus? É aqueles que conhecem a Deus. Conhecer o nome de Deus é conhecer que Deus é fiel, conhecer do caráter bondoso, justo e misericordioso de Deus. Então aqueles que conhecem a Deus, eles confiam, e essa confiança é o que me leva para debaixo das asas de Deus. É essa confiança que me leva para debaixo, para estar nesse alto refúgio de Deus. E como é que eu adquiro isso, pastor? Como é que eu posso ter uma confiança mais viva em Deus? O versículo 1 e 2 já te disse: exercita-te na adoração. Exercita na adoração. Gasta tempo com Deus orando, e na sua oração começa a dizer para Deus: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é justo. Começa a meditar sobre isso. O Senhor é santo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é perfeito. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Começa a meditar: toda a terra está cheia da tua glória. Um dia anuncia um outro dia, uma noite revela o conhecimento outra noite, toda a criação proclama o teu nome. Começa a parar e pensar sobre Deus. Saia um pouco da sua casa à noite, olha para as estrelas e começa a pensar na criação de Deus, nesse Deus criador, e começa a louvar a Deus. Você vai começar muitas vezes até chorar, se emocionar. Você vai começar a ter algumas experiências mais profundas com Deus, que você só pode ter naquele momento de adoração. Seleciona algumas músicas, e dá trabalho, porque tem poucas músicas que de fato adoram a Deus. Não é música para pedir, não é música para repreender, não, música que exalta, que engrandece, que enaltece a Deus. Coloca lá para tocar. Você tem o YouTube hoje aí que pode te ajudar isso de graça, e seleciona algumas músicas e deixa ela tocar lá, e começa a pensar na letra, começa a meditar naquilo, começa a exaltar a Deus, e você vai se sentir cuidado, você vai sair dali se sentindo abraçado, protegido por Deus.
O salmista, ele está pronto para dizer que Deus é o seu alto refúgio, porque ele já adorou bastante a Deus, e agora ele conhece esse Deus, e é isso que faz ele se sentir cuidado, amado e abraçado por Deus. A adoração, meus irmãos, é de fato a joia perdida da igreja, é a adoração. E a gente vive numa época que o povo só quer receber, aí é campanha para isso, campanha para aquilo outro, faz isso, mas adorar a Deus, esse é o cerne, foi para isso que Deus te salvou, esse é o cerne. E observe, quando o seu coração começa a se inflamar de confiança, de louvor e adoração, o que você quer? Quer chamar mais gente. O versículo 11, o salmista diz: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Esse cantar, ele está chamando outras pessoas. Uma coisa ele vai fazer, agora ele está dizendo para as pessoas, ele é rei, talvez ele está proclamando a nação toda agora, vamos todo mundo junto, cantar louvores ao Senhor, que habita em Sião. Em Sião é o local onde ficava a arca, o local da manifestação maior de Deus. Nós não precisamos de Sião hoje, nós somos o próprio Sião, a nossa vida é onde Deus está, a presença de Deus está em nós, e nós cantamos louvores a Deus. E novamente ele usa a ideia de proclamar. Observe no versículo 1 e 2 e no versículo 11 a mesma ideia: cantar e proclamar, cantar e anunciar o nome de Deus. A nação de Israel é chamada a adorar a Deus pelo testemunho vivo de Deus no mundo. Pensa nisso. Quando você está sofrendo, você tem a oportunidade de manifestar, proclamar para o mundo a glória de Deus. Quando você, no meio ao sofrimento, você consegue adorá-lo. Então você está proclamando para o mundo esse Deus grande e maravilhoso que você serve. E por fim, além dos motivos já descritos, o salmista lista mais 2 motivos, porque a nação toda agora deveria cantar louvores a Deus. Primeiro, versículo 12: pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles. Essa frase pode parecer estranha. O ponto é o seguinte: Davi sabia que Deus vai requerer o sangue, cobrar daqueles que tiram a vida de um inocente. Há um princípio no Antigo Testamento que Deus vai requerer o sangue daquele que tira o sangue do outro, ou seja, que mata o outro. É por isso que as igrejas reformadas, elas não são contra a pena de morte. Às vezes o pessoal pensa, isso não é coisa de crente e tal, bobagem, e é bíblico isso aí. Por exemplo, isso é coisa do Antigo Testamento. Pensa lá no Novo Testamento, quando Pedro lá ficou meio animado, quando o pessoal veio para pegar Jesus, ele pegou lá e cortou a orelha do Malco. Jesus foi lá, repreendeu Pedro, curou a orelha daquele homem. Que sorte que Jesus estava ali, né? Aí Jesus disse o seguinte: com o ferro que fere será ferido. O que ele está dizendo? Que é um ditado popular: o que você faz com o outro, você recebe em troca. A lei da semeadura. Agora, no livro de Gênesis 9, versículo 6, se você quiser ler aí, diz o seguinte: por que Deus requer o sangue de quem mata o outro? O texto diz: porque aquele que morreu foi feito a imagem e semelhança de Deus. Tirar a vida de um ser humano é um pecado gravíssimo. Eu estou dizendo de alguém inocente, não estou dizendo o policial está numa luta com um bandido e matou. Bem, paciência, o bandido se deu mal, é diferente. Você está numa guerra, matou, diferente. Agora, você mata um inocente, e esse inocente é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus.
a Bíblia diz que Deus vai requerer o sangue dessa pessoa, ou seja, Deus vai cobrar. E meus irmãos, isso é uma coisa muito séria. E Davi sabia disso. E por que Davi diz isso? Eles estão querendo me matar. Versículo 13. Só que se eles fizerem isso, eu posso ficar tranquilo, porque Deus vai acertar as contas com ele. Diz o versículo: aquele que requer o sangue, lembra-se deles. Ou seja, o Senhor que requer o sangue do inocente, lembra-se deles, porque eles estão querendo me matar. É isso que ele está dizendo aqui no texto. Porque o ser humano é feito em imagem de Deus, e ninguém pode eliminar, matar ninguém, a não ser, como eu falei, legítima defesa, se é um policial, num contexto desse. Fora esse, não pode, e Deus vai cobrar. E o salmista lembra disso. Deus é justo, e Deus ouve a oração de quem está em aflição. Mas, concluindo, todo esse texto gira em torno da adoração, mas uma adoração que é fruto da reflexão do que Deus fez, e do que Deus faz, do que Deus fará. E lembre-se, essa adoração, ela foi necessária para preparar o coração de Davi para a segunda parte da sua oração. E eu concluo dizendo o seguinte: quando você for orar a Deus, gaste um tempo adorando a Deus, e você vai ver que quando você for pedir pelos seus filhos, quando você for pedir pelo seu emprego, quando você for pedir por uma enfermidade, a sua fé vai estar muito maior, porque você já gastou um tempo pensando sobre o Deus que pode agir em seu favor. Gasta um tempo pensando sobre as ações de Deus no passado. Por isso você precisa ler a Bíblia, e meditar, e ponderar, e pensar. E essa meditação tem que produzir louvor, adoração ao nome de Deus. E que no domingo que vem, quando você vier para o culto, você venha realmente com intenção de meditar. Tudo o que é feito aqui no culto, meus irmãos, foi planejado. Então, quando cantar um hino do inário, pensa, por isso que coloca aqui a letra, não é só para você cantar não, para você saber que você está cantando, pensa no que você está cantando. Quando um presbítero for ler o texto na liturgia, pensa no que foi lido. Quando for cantar os cânticos aqui, e nos momentos alternados, pensa no que você está cantando, medita, faça reflexão. Eu tenho dito aqui na igreja, que o culto bom é aquele que você sai cansado, é que você sai daqui arrebentado, porque você teve que se esforçar do começo ao fim, para pensar, para refletir, lutar contra o seu coração, só que você sai daqui abençoado, sai daqui com a fé renovada, fortalecida, dizendo: eu sei em quem tenho crido. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, por sua palavra, que nos ensinou nessa noite a importância da adoração. Nos perdoe, ó Deus, porque às vezes nós não gastamos o devido tempo à adoração, ou não levamos a sério o momento, ó Deus, de adorar o Senhor, de meditar, de refletir, de ponderar acerca do Deus que nós servimos. Mas que o Teu Santo Espírito nos ajude a adorar o Senhor com seriedade, com sinceridade, e permita, ó Deus, que possamos experimentar da sua grandeza, da sua glória. Queremos conhecer o Senhor intimamente, queremos nos alegrar e exaltar em Ti, queremos nos deleitar na sua presença,
Queremos encontrar na adoração esperança, conforto, fé, se sentir amado, cuidado. Queremos de fato, ó Deus, servir o Senhor de verdade, nos relacionar com o Senhor de forma íntima, profunda e verdadeira. Nos livra, ó Deus, de uma religiosidade fria. Nos livre, ó Deus, de uma religiosidade sem vida. Nos livre, ó Deus, de uma adoração mecânica, sem reflexão, sem vida, sem entusiasmo. Nós queremos, ó Deus, ser uma igreja viva, que adora o Deus vivo e que se deleita e se alegra nele. Por favor, meu Deus, ouça o nosso clamor e nos visite de forma poderosa. Que a sua palavra, ó Deus, possa germinar, produzir fruto no nosso coração. E que possamos, ó Deus, experimentar as bênçãos da sua palavra nessa semana, para a tua glória, para louvor do teu nome e para a edificação da sua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amados irmãos, ide agora em paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, e o poder e a consolação do Espírito, e seja sobre vós, amados de Deus, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.